sido, quem você está sendo. Salmo 119, vamos lá, verso 67. Salmo 119, verso 67. Se eu pudesse dar um título para essa mensagem hoje, eu daria: ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Você pode repetir isso? Ainda que eu não veja, Deus está. Vamos de novo? Ainda que eu não veja, Deus está. Agora, antes da gente ler os salmos, olha aqui para mim rapidinho. Você crê que você tem promessa? Bênção eu não vou falar que você tem, porque você já é uma bênção. A bênção já está em você. Mas promessa, você crê que você tem promessa? Quem crê? Da promessa, de todas aquelas que o Senhor já possa ter te feito, todas já se cumpriram? Quem aqui ainda algumas coisas não deu certo, não aconteceu, mas você crê que vai acontecer? Levanta a mão. Então olha aqui para mim, da promessa até o cumprimento dela existe um tempo. Nesse tempo, se eu pudesse dar esse título, isso ficaria gravado no meu coração. Ainda que eu não veja, da promessa até o cumprimento dela, ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. E talvez você é uma pessoa que está sendo trabalhada da promessa que não se cumpriu, mas vai se cumprir. Deus está trabalhando, capacitando, lapidando, estruturando, forjando, formando. E às vezes você não entende o porquê ainda não aconteceu com você. E pode ser que você até é tentado a se comparar com alguém e dizer por que para ele deu certo, porque para ele aconteceu e para mim não. Porque ainda que eu não veja, Deus está, Ele está trabalhando, irmão. E se Deus talvez fazer você chegar lá hoje, não alcance o ápice, a totalidade do que Ele quer te dar. Porque toda bênção antes, toda promessa antes do tempo exato, o que era para se tornar algo bom, talvez se torne algo mal. Não é bendito. Então se Deus ainda não fez, não é porque Ele não te ama, é porque Ele está trabalhando. Vamos aplaudir Jesus por isso. Glória a Deus. Tem muita coisa acontecendo, inclusive coisas que você não gosta e não pediu para passar, que é exatamente o que está empurrando você para a promessa. Deus está fazendo, está cuidando de tudo. Eu lembro que José era um menino cheio de sonhos como nós. Alguém que tinha no coração lugares a pisar, sonhava. Mas mal sabia ele que o que ia engajar, o milagre dele não ia vir de um palácio. O milagre dele não viria de um lugar promissor. O milagre dele não iria vir de um letreiro piscando, dizendo assim: aqui é o melhor para você. Pelo contrário, o que engajou José foi ser traído, enganado, injustiçado, blasfemado. Mas ainda que ele não visse tudo aquilo que ele estava passando, Deus estava trabalhando. Então se você não pediu para passar algo e está passando, eu quero te dar uma notícia: isso vai passar. Não tem chuva que começou um dia, por mais forte que foi, que não acabou. Esse tempo difícil vai passar. Você crê? Salmo 119, verso 67. Eu queria que você lesse em voz alta. Vamos lá? Você pode ler comigo? Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Vamos ler de novo?
antes de ser afligido, para aí rapidinho, ele foi afligido pelo fato de quê? Andar errado. Então tem algumas aflições que a gente não gostaria de passar e passamos, porque nós estamos andando o quê? Aí você vai dizer, mas pastor, eu não fumo, eu não bebo, eu não minto, eu não traio a minha esposa, eu sou fiel, eu dou oferta. Por que está acontecendo comigo? Porque o fato de a gente fazer o certo, a gente pensa que não está errado. Mas entenda uma coisa, seguir direções, vontades próprias, fazer o que queremos, muitas vezes não condiz com o que Deus quer. Então andar errado não é você fazer, andar errado é também você deixar. Pecado não é só o que fazemos, é também o que deixamos de fazer. Olha o que o salmista está dizendo: antes de eu ser afligido, eu andava errado. Ou seja, a aflição veio para me consertar, a aflição veio para me arrumar. Agora que eu estou arrumado, como diz na minha terra, aprumado, eu guardo a tua palavra. Vamos aplaudir Jesus por isso. Glória a Deus. Então quando Deus tirou tudo de dar certo, era porque Deus queria fazer dar certo. Então Deus permitir dar errado era com a intenção de fazer dar certo, porque aquilo que você pensa que é bênção, muitas vezes é maldição, e aquilo que você acha que é maldição é bênção. O que você acha que está somando, está subtraindo, e o que está subtraindo, está somando. Então eu quero te dizer, milagre não é só o que Deus dá, milagre também é o que Deus tira. Então tem algumas coisas que Deus está permitindo acontecer e permitindo você passar. Deus está permitindo a subtração chegar. Deus está permitindo o caminho apertar. Não é que Ele não te ama, é que porque você, por mais que não veja, Deus está trabalhando. Você quer ver um exemplo rápido disso? Um dia Deus quis construir o mundo, quis formar tudo que tem aqui, inclusive a gente. E aí Deus falou assim, deixa eu fazer a terra, mas deixa eu ver se tem um projeto pronto, um planejamento. Deus, Ele não procurou recurso em lugares já propriamente cabíveis, melhorados, normais, prontos. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. Ou seja, tudo começou do nada. Vamos repetir isso em voz alta? Diga, tudo começou do nada. Vamos mais uma vez, tudo começou do nada. Se você tiver coragem, você vai falar isso pro seu irmão. Fala para ele isso. Tudo começou do nada. Então olha aqui para mim. Se tudo começou do nada em Deus, exatamente isso que a gente passa, que não está vendo solução nenhuma, é vazio, é sem forma, é exatamente o ambiente, o terreno próprio que Deus está esperando para fazer aquilo que a gente precisa. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Vamos de novo? Ainda que eu não veja. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos 12. Vamos lá. Atos dos Apóstolos. Aqui fala sobre o apóstolo, muitas coisas, apóstolos, bênçãos, milagres. Você sabe que 80% do Evangelho ele foi escrito, nomeado pelo apóstolo Paulo. E eu tive a oportunidade, irmão, de estar no púlpito que o apóstolo Paulo esteve. Antioquia de Pisídia era um lugar onde o apóstolo Paulo ministrou, se eu não me engano, na segunda viagem missionária dele. E o dia que eu estive lá, eu falei para o Senhor assim, Senhor, não precisa usar eu 100% igual o Senhor usou esse homem não. É muita coisa, não mereço. Mas se o Senhor puder me dar 10%, eu quero.
Eu creio que eu vim aqui hoje, em nome de Jesus, passar para você, irmãos, esse Espírito de Deus. Hoje muita coisa na sua vida vai acontecer, coisa que você nunca esperava acontecer, vai acontecer. Não porque nós estamos emotivos, porque se a gente se deixar levar pelo que sentimos, o sentido erra. Um dia Deus, Jesus, olhou para aquela mulher Marta, que era a irmã do seu melhor amigo Lázaro, e ela estava desesperada, já tinha soltado o cachorro em Jesus, brava, porque o Lázaro tinha morrido. E Jesus chegou depois de 4 dias, e o homem já estava morto, estava putreficado, já estava passando a hora. E aí Jesus chega e fala assim para ela: mulher, remove a pedra, tira a pedra. Ela falou assim para ele: Senhor, já cheira mal. Ou seja, se a gente for deixar levar por aquilo que a gente sente, muito Lázaro não ressuscita, muito milagre não acontece. Então eu não vim aqui hoje, em nome de Jesus, pregar para você algo para você sentir. Eu vim aqui hoje pregar algo para você crer, e você vai sair daqui com o milagre de Deus na sua vida. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 1, vai dizer assim: e por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldado para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois do quê? Depois da Páscoa. 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Vamos entender o texto? Ó, Herodes, que era o cara que mandava em tudo, um dia deu na cabeça dele de torturar os crentes, de abusar dos crentes, de fazer o que ele queria com os crentes. E aí deu na cabeça dele pegar o Tiago e matar. E de vez em quando dá vontade de matar uns crentes aí, não dá, irmão? Pegar no pescoço, miserável. Mas nós não faz, amém? Amém, irmão, você não matou crente não, né? Misericórdia. Mas o Herodes matou. Ele olhou para o Tiago, pegou no pescoço do Tiago, tirou a vida do Tiago. A Bíblia diz que ele viu que a morte do Tiago gerou alegria nos judeus. Ou seja, aquilo que era para gerar tristeza, aquilo que era para motivar eles, de modo que eles tinham que fazer alguma coisa, alegra eles. Então ele fez o quê? Mandou pegar o Pedro. Só que ele não podia matar o Pedro, porque era a época dos asmos, era Páscoa, era uma data como essa, e não podia haver derramamento de sangue. Então Pedro foi guardado, preso, foi colocado dentro de uma prisão penitenciária de segurança máxima. Ninguém entra e ninguém sai. O homem foi guardado. Depois que passasse a Páscoa, o que ia acontecer com Pedro? Ia morrer também. Mas olha que legal. Só foi o Pedro ser preso que a igreja se mobilizou em fazer intensas orações por ele. O texto só menciona oração intensa depois que Pedro foi o quê? Preso. Não há registro dessa igreja se mobilizando de forma coletiva quando Tiago morre. Então o que eu percebo, irmão? Tem algumas dores, tem algumas aflições que Deus permite a gente passar, para a gente acordar, para a gente despertar. Porque o Tiago foi morto, mas a igreja continuou normal. Mas vai mexer com o Pedro. Mexeu com o Pedro, o que a igreja fez? Se posicionou. Você sabe por quê? Porque Deus não está interessado em quantos carros a gente possui.
Deus não está interessado em quantas empresas nós temos, em quanto você ganha. Deus está interessado em quem você é. Essa igreja deixou de ser, e ela só passou a ser quando Deus permitiu a prisão chegar. O maior milagre não é ter, o maior milagre é ser. Então, se algum Pedro na sua vida está preso, é que Deus querendo ver você ser alguma coisa. É Deus mobilizando você, ora, faz, se importa, lança-te, toma uma decisão, age. Uma verdade que a gente não faria, não se colocaríamos na brecha, não oraríamos, não se levantaríamos, não tomaríamos nenhuma decisão se o Pedro tivesse bem. Entende que eu não estou falando mais de Pedro, eu estou falando de alguma situação. Às vezes Deus permitiu alguma coisa acontecer exclusivamente com você. Você sabe por quê? Porque Deus quer te entregar milagres. Não, você não entendeu, eu vou repetir. Deus quer te entregar milagres. Aplaude Jesus por isso. Glória a Deus. A igreja só foi alinhada, a igreja só começou a orar. Não foi na morte de Tiago, mas foi na prisão de Pedro. Então tem coisa que está acontecendo, que Deus está esperando você se tornar o que Ele espera. Quem está entendendo isso até aqui? Você crê nisso? Você quer ver um texto? Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 25. Eu não vou continuar o Atos 12, que a gente já sabe. Pedro foi liberado, Deus enviou o anjo. Amém? Mas ai se não fosse a perseguição. Ai daquela igreja se não fosse o Pedro ser preso. Talvez ela não teria se posicionado. Amém? Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 25. Vamos ler? Você já conhece o texto, né? É bem conhecida a história, mas eu quero fazer questão de você ler comigo. Vamos lá? E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Vamos entender um texto. Vocês sabem que Bauru tem hospital de base e tem hospital estadual. Alguém já foi? O hospital de base, o hospital estadual de Bauru, é exclusivo seu. O hospital é meu, eu vou a hora que eu quero, essa hora que eu quero, é seu. Ele é de todos. Aqui a história está contando, a Bíblia está contando a história de uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Na cultura, ela não podia viver no meio das pessoas. Era tido como algo blasfemo, impuro. Então ela tinha que viver num lugar isolado. Ou seja, existia um hospital, um lugar para gente nessa condição, que não era só ela, todas na mesma condição que ela. A Bíblia diz que ela vive, não era que ela tinha 12 anos, mas ela vive 12 anos da vida dela com essa hemorragia, doente. Só que tem um detalhe: a vida dela continuou sendo a mesma enquanto ela tinha recursos. Olha que interessante. Enquanto ela tem recurso financeiro, ela está indo atrás do doutor X, porque falaram para ela, vai no doutor X. Não é assim com a gente? Às vezes a gente tem uma dor, a gente tem algum problema, a gente procura ajuda, procura ou não? E deixa eu te falar, Deus cura de 3 formas, só uma entre aspas, tá? Deus cura pela fé, pelo médico e pelo remédio. Então não é pecado você procurar médico, ajuda. Pelo contrário, Deus deixou o médico aqui para isso. Essa mulher está indo por indicação, acredito eu, atrás do doutor X. Foi no doutor X, pagou, consulta cara, não tinha plano.
Só que o doutor X não conseguiu resolver o seu problema. Então, essa mulher desamparada, mas ainda com condição, amém, amém? Essa mulher recebe, ainda com condição, ó, uma outra indicação. Aí ela vai no doutor A, procura o doutor A, indicaram para ela, cria esperança, a expectativa dela vai em cima, ela acredita que indo atrás desse médico agora vai dar certo. Porém, para a frustração dessa mulher, ela paga e o doutor A também não consegue resolver o seu problema. Então essa mulher ainda tem condição, procura uma terceira opção, talvez indicada por alguém que passou por um médico muito bom. Chega no doutor Y, e talvez era a última esperança, porque o dinheiro dela estava contado. E quando ela paga a última esperança dela, o doutor Y, ela acreditava talvez que ele conseguiria resolver o seu problema. Para a frustração dela, ela sai de lá, faz o tratamento, faz tudo o que foi lhe ordenado, e ela não consegue resolver nada. Ela continua o quê? Doente. Só que agora ela está doente sem dinheiro. Agora Jesus vai começar o milagre. Enquanto ela tinha condição, ela preferiu pagar pessoas do que se submeter a Deus. Mas a hora que a condição foi tirada, agora ela está ouvindo. Você entende que o maior milagre não é ter, é ser. E olha que para mim, Deus não quer tirar nada de ninguém. Mas se for para Deus te dar e te perder, não tenha. Deus prefere você sem isso do que te perder com isso. A condição dela acabou. Acabou a condição. Agora alguém vai passar. Agora ela tem tempo, porque não tem dinheiro. Está lá desamparada, triste, talvez desesperada, frustrada, querendo se entregar à morte. Alguém feliz passou exatamente no momento que o dinheiro acabou. E falou de Jesus. Oh, Jesus cura, extra, Jesus sara, Jesus salva, Ele é Deus. E essa mulher fez o quê? Porque ela estava no momento promissor para aquilo. Ainda que você não veja, Deus está trabalhando. Será que isso que você está passando não é Ele trabalhando para você ouvir, para você retornar, para você fazer? Essa mulher ouviu, mas ela ouviu com tanta sede que ela colocou no coração: eu vou atrás desse cara, eu vou tocar nesse Jesus. E como eu disse, o lugar que ela estava isolada não era só para ela, tinha outras mulheres na mesma condição. Só que foi um negócio muito individual, não tem como você passar. Quando Deus fala com você, irmão, você recebe aquilo numa alegria. Deus é bom, amém? Ó, essa mulher recebe numa alegria tão tremenda que não tem. Quem já recebeu? Você quer ver? Quem já recebeu uma palavra aqui de Deus? Você já tentou passar para alguém do jeito que você recebeu? Meu Deus, Deus falou comigo, é para mim comprar, vai dar certo, aleluia. Aí você chega para alguém para tentar passar, porque você entendeu a palavra, a direção veio para você. E aí você tenta dividir a fé que foi dada para você. E aí você fala: ó, fulano, Deus falou comigo, vai ser assim, glória a Deus. O que você acha disso? O fulano fala assim: ah, é? Amém. Ele não sente, parece que está frio, porque aquilo foi colocado no seu coração. E vou te falar uma coisa: quando Deus falar com você, irmão, opinião de ninguém mais basta.
Esses dias, eu passo demais isso, pastor André, acredito que também deva passar. Às vezes vem irmãos e me procurar e falar assim: pastor, Deus falou comigo, eu tenho que fazer. Deus falou para mim, eu tenho que tomar essa decisão. Pastor, o que o senhor acha? Eu falo: não faz. Porque se Deus tivesse falado, você não estaria perguntando para mim. Não faz. Porque quando Deus fala, irmão, não importa a opinião de ninguém. Deus falou, acabou. Então quando Deus colocar no seu coração algo para que você faça, vai, irmão, Deus é com você. Vai arrebentar, vai dar certo. Essa mulher, a decisão dela: eu vou tocar em Jesus. Só que ela tem um problema. Se ela ficar, ela morre. E se ela for, ela morre. Por que ela morre? Porque a lei era: se pegar ela no meio dos outros, tem que apedrejar até morrer. Então entre morrer sem fazer nada e morrer tentando, eu vou morrer tentando, mas eu vou fazer. Porque para Deus, o maior milagre não é o que você tem, é o que você é. Essa mulher então, talvez até iludida pelas pessoas, amigas, mulheres, naquela condição, talvez ela fale: ó, eu vou tocar em Jesus, eu vou sair, eu vou romper esse isolamento. Tô indo, ó, beijo no coração, fica vocês aí. Quantas mulheres naquela condição, isoladas igual ela, não acredito que só tinha ela, tinha outras. Quantas a Bíblia diz que conseguiu ser curada? Uma só. Você sabe por quê? Porque não tentar é mais fácil. Viver do jeito que está é mais fácil. Mas milagre verdadeiro não é o que temos. Milagre verdadeiro é o que somos. Essa mulher rompeu, falou: eu conheço o Joãozinho aqui. Ô Joãozinho, tudo bem? Multidão, ô Maria, ô Zé, glória a Deus. E talvez alguém na multidão falou: mulher, você está doida, volta para trás. Os policiais, as autoridades, se te pegar, te mata. Dá tempo de voltar. Dá licença, eu vou tocar em Jesus. O que fez aquela mulher receber o milagre dela? O milagre daquela mulher, do fluxo de sangue, aconteceu quando ela tocou em Jesus, sim ou não? Você crê que foi pelo que ela tocou em Jesus? Eu creio que não. O milagre dela nasceu quando ela tomou a decisão de não continuar mais do mesmo jeito. O seu milagre vai acontecer hoje, porque você vai tomar a decisão de não continuar sendo mais a mesma pessoa. Vamos aplaudir Jesus por isso. Glória a Deus. Tem milagres que para acontecer com a gente precisa ser diferente. Você vai dizer assim: pastor, mas eu tenho certeza que foi o toque. Mas Jesus de repente ele para, depois que essa mulher toca, e fala assim: quem é que me tocou? E os discípulos: o senhor está doido? Tocou o Márcio, a Suelen, tocou o João, tocou a Sebastiana, o Jurandir. O senhor não está vendo tanta gente que está te tocando? Então não é o toque, mas é o que te moveu a tocar. A atitude dela já não era mais aquela pessoa de antes. Ou seja, a falta de recurso gerou outra pessoa que com recurso ela não seria. Agora essa mulher, 12 anos depois, o que ela não conseguiu com Y, com X, com A, ela conseguiu 12 anos assim, ó, em questão de tempo, só por causa de um posicionamento que ela teve. Vou te dizer, quando você se posicionar, se colocar na brecha, tomar a atitude que Deus quer que você faça, o seu milagre de anos parado vai acontecer, vai chegar. Essa mulher não precisou voltar para aquele isolamento. Talvez ela passou ali na frente: falei para vocês, beijão, estou indo para casa. Agora eu posso viver no meio das pessoas, eu estou curada. Mas isso só foi possível porque ela entendeu que o maior milagre não é ter. O maior milagre é ser. Ser o quê? Ser diferente. Você já ouviu falar que um dia Moisés selecionou 12 para enviar
a terra prometida. Lembra disso? E quando ele seleciona esses 12, das 12 tribos de Judá, quando ele coloca, ele nomeia, ele coloca 12 homens à frente, a missão era uma, era possuir a terra prometida. 12 pessoas para fazer, desfrutar e viver o melhor de Deus. A gente conhece a história. Eles ficaram 40 dias assim, ó, só espiando, e voltaram: rapaz, pastor, o negócio é bom, a terra mana leite e mel, é de Deus. Os 12 animados, mas daqui a pouco 10 falaram assim: é boa, mana leite e mel, é milagre, mas nós não vai conseguir, não temos condição nenhuma. Olha o tamanho dos homens, filho de Anak, gigante. Olha a fortaleza dos inimigos. Vocês acham que nós temos condição? Não temos, nós não vamos conseguir. O Josué e o Caleb falou assim: que? Está amarrado em nome de Jesus. Se vocês não vai, a gente está indo. E ó pessoal, povo, não desfaleça o coração de vocês por causa deles. Nós iremos conseguir. Agora eu te faço uma pergunta. De 12, o milagre aconteceu na vida de quantos? 2. Porque 10 decidiu ser igual a todo mundo. 2 decidiu ser diferente. O maior milagre não é o que você tem. O maior milagre é o que você é. Quem aqui hoje vai possuir a terra prometida, diga glória a Deus bem forte. Mais uma vez, quem aqui hoje vai possuir a terra prometida, diga glória a Deus bem forte. Vamos aplaudir o Jesus. Êxodo capítulo 14, vamos lá, rapidinho. Êxodo capítulo 14, verso 10. Glória a Deus. Êxodo 14, 10. Vai dizer assim: e chegando Faraó, beleza, pastor. Os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás dele, e temeram muito. Então os filhos de Israel fizeram o quê? Clamaram ao Senhor. Irmãos, mais de 1 milhão de judeus estão saindo do Egito, rumo a Canaã, a terra prometida. De repente, eu vou falar um negócio que talvez você não saiba, mas o Mar Vermelho, exatamente por onde esses judeus iriam passar, embaixo, você pode procurar, estudar sobre isso. Embaixo é como se fosse uma ponte, tanto que 5 metros para a esquerda ou 5 metros para a direita era profundo demais. Mas exatamente aonde eles iriam passar era o tamanho necessário. Deixa eu te falar uma coisa. Existiam rotas alternativas mais curtas, mas Deus, quando formou o mundo, Deus já colocou aquela ponte lá, porque Deus sabia que um dia o povo dele passaria por ali. Então, se Deus está te levando por rotas mais distantes, existem algumas pontes que Deus sabe que você vai passar por elas. Não corta caminho, não tenta antecipar, pegar atalho. Deus sabe porque você está passando exatamente por esse caminho, essa rota é necessário. Aí os judeus estão saindo do Egito, rumo à terra prometida. De repente eles se deparam com o mar, um grande mar. Quando eles olham para trás, quem que está vindo? Faraó com toda a sua tropa. Ou seja, é aquele ditado: se nós ficarmos, o bicho pega, e se nós corrermos, o bicho come. Então não tem para onde correr, acabou. A Bíblia diz que eles começaram a orar, desesperados, a clamar, a rogar a Deus. Continuando, versículo seguinte: e disseram a Moisés:
Não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos nesse deserto, porque nos fizeste isso, que nos tem tirado do Egito. Não é essa palavra que temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos aonde? No deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos... Tinha um povo clamando, orando, e tinha outro povo assim: Moisés, não sei porque que eu faço parte da sua igreja. Eu estava bem quando eu não fazia. Quando eu morava no Egito, que eu não fazia parte do seu ministério, do seu chamado, pelo menos a gente não ia morrer no Egito, pelo menos a gente ia ter uma morte digna. O Moisés olhou para ele e falou assim: fique em paz. O que Deus vai fazer cada um de vocês ficarem calados. E aí Moisés toma uma decisão, e é essa decisão que eu queria que você lesse comigo. 15, perdão. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que façam o quê? Que marchem. Moisés parou a vida dele para orar. Meu irmão, quem é que gosta de orar? Deixa eu ver. Quem gosta de orar aí? Levanta a mão. Quem ora com força? Deixa eu ver. Pastor, eu gosto. Gosta? Agora tem uma notícia para te dar. Não é fazendo menção de você não orar, mas nem tudo resolve com oração. Tem coisa que só vai resolver com atitude, posicionamento. Então às vezes a gente está orando, talvez eu vou falar com alguém aqui. Tem gente aqui que diz que não tem nada contra ninguém, mas guarda uma magoazinha, até troca de calçada quando passa pelo fulano. Não é nada, é só uma magoazinha. Aí você está orando: Deus, tira essa mágoa do meu coração, me ajuda a esquecer. Você sabe que não vai resolver orando. Você está só cortando volta do que você sabe o que tem que fazer. Chegar nessa pessoa e perdoar, ou chegar nessa pessoa e pedir perdão. Mas é mais fácil correr para a oração. Vou orar. Moisés está orando: abre o mar, Deus, faz alguma coisa, os egípcios estão vindo aí, o senhor tem que ajudar, dá um sinal. E como é que as águas estão? Normais. Aí Deus olhou para ele e falou assim: eu não estou acreditando nisso, Moisés. Moisés, depois de uma vida me servindo, Moisés, para que você está orando, cara? Esse mar não vai abrir com oração. Esse mar vai abrir com atitude. Segue, marcha. Ele pegou o cajado e foi em frente. O que aconteceu com o mar? O mar se abriu. Você pode aplaudir Jesus por isso? Eu fico pensando o desfecho de Moisés com Deus. Eu acho que Deus fica até entediado. Às vezes Deus até fala: lá vem, de novo, ele falar isso para mim, esperando que eu faça o que ele tem que fazer. Acredito que quando Moisés clamou, Deus falou assim: Moisés, eu não preciso nem te responder, Moisés. Você sabe o que tem que fazer. Você sabe onde é o seu lugar. Você sabe aonde você precisa ir. E quando ele assumiu a responsabilidade de seguir em frente, o mar se fendeu de alto a baixo, colocando o oriente, o vento do ocidente, do oriente, e eles passaram em seco. Não tinha uma gota de água. Quantas orações Moisés fez? Inúmeras, mas para o mar abrir, nenhuma deu certo.
Então às vezes a gente está orando. Tiago 4,7 vai dizer: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Às vezes você está pedindo, mas está pedindo errado. Não é assim que Deus quer. E aí Moisés, ele só enfia um pouquinho o pé para lá, com o cajado, o mar se parte de alto a baixo. Talvez ele falou: Senhor, se eu soubesse, eu não tinha feito vigília de 4 horas. Faz 4 horas que nós estamos fazendo vigília aqui, não aconteceu nada. E Deus: pois é, porque às vezes a gente foge das nossas responsabilidades, que a gente sabe que a gente tem que fazer. Ainda que você não veja, pode aplaudir. Glória a Deus. Ainda que você não veja, Deus está trabalhando. Só para a gente encerrar, Evangelho de Lucas 5, vamos lá. Versículo 4, Evangelho de Lucas 5, versículo 4. Aqui fala sobre a pesca maravilhosa. Que pesca foi essa? Pedro está juntamente com a sua equipe. E eles estão a noite inteira pescando. Quem gosta de pescar aqui? Quem gosta de chegar no lugar, jogar e já pegar? Deixa eu ver. É bom demais, não é? Só que Pedro está tentando pescar um peixe a noite inteira. Talvez ele chegou com toda a tralha, atralhado, armado, estratégico. Ó, a gente cevou a semana inteira lá, a gente cevou a semana inteira ali. Vamos jogar nesses pontos que a gente vai conseguir. Mas mal sabia ele que a noite frustrante era plano de Deus para ele ser. E se ele tivesse, ele não seria. Se naquela noite Pedro tivesse pescado o que ele gostaria de ter pego, ele teria ido embora. E Jesus logo pela manhã não teria feito o que ele queria fazer. Então tem algumas coisas que você não tem, porque Deus quer que você seja. Depois que você ser, Ele te dá. Quem está entendendo até aqui? Pedro pescou, não deu certo. Chegou amanhã, está lavando a rede. Jesus chega, a multidão está tocando em Jesus para ouvir uma palavra. A multidão está colocando Jesus contra a parede, fazendo pressão. Não é porque querem crescer financeiramente. Às vezes a gente coloca, entre aspas, Jesus contra a parede. A gente aperta Jesus, a gente toca em Jesus, porque a gente quer porta aberta, a gente quer cura, a gente quer bênção, a gente quer milagre, a gente quer um monte de coisa. Essa multidão estava apertando Jesus para ouvir a sua palavra. Senhor, eu não quero nada, só quero te ouvir, fala comigo. E aí Jesus procura um meio. E aí ele olha para uns barcos parados, viu que os caras estavam fora lavando. Chegou no Pedro, falou: Pedro, empresta esse barquinho para mim. Eu vou usar ele de púlpito, vou fazer um altar rapidinho aqui nesse lago, vou pregar, depois do culto eu te devolvo. E aí Jesus, fez o culto, deu a palavra para o povo, acabou o culto. Versículo 4, vamos ler? E quando acabou de falar, de pregar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes. Para quê? Acabou o culto para o povo, mas não acabou para o Pedro. Eu não sei se aqui é assim, mas eu pego no pé do meu povo lá. O culto só acaba quando diz amém. Se você sair antes, você corre o risco de não receber uma palavra determinante para você. O culto acabou para o povo, mas não acabou para o Pedro. Pedro está ali, cansado, limpando o olho, bocejando. Ai, glória a Deus, o culto foi bênção, né? Amém. E aí Jesus chega: ei, Pedrão, obrigado pelo barco, hein? Eu tenho uma notícia para te dar. Pega esse barco agora e pode voltar a pescar. Agora pode. Agora vai dar certo. Agora vai encher sua rede. Você percebe que isso não motivou o Pedro, porque no versículo 5 a resposta que ele dá para Deus, para Jesus, e respondendo Simão disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas o quê?
Ele chegou e falou assim: sinceramente, Senhor, o Senhor quer que eu volte, o Senhor quer que eu lance, o Senhor quer que eu faça, mas eu vou falar uma coisa para o Senhor, eu não estou afim não. Se eu fizer, eu só vou fazer porque o Senhor está mandando. Porque por mim eu não faria mais. Para mim já deu, cansei. Não dá. Eu já tentei inúmeras vezes, a noite inteira eu fiz. Talvez eu estou falando com Pedro aqui. Pastor, a noite inteira eu joguei a rede no marido, tentando pegar pelo menos um lambari, sabe? Tentando pelo menos pegar alguma coisinha. E além de não vir nada, talvez vem sujeira, sabe? Vem garrafa PET, botina, só lambada. Eu cansei, pastor. Sinceramente, eu não quero mais lançar rede. Talvez Deus está falando com pessoas aqui que já jogaram suas redes fora, já não querem mais viver esse milagre. O Pedro estava assim, ele estava frustrado. Senhor, o Senhor sabe que eu não quero, o Senhor sabe que por mim eu parava agora. Se eu fizer, é porque o Senhor falou. E aí o Pedro foi. Quando a gente está desanimado, quem já trabalhou desanimado aqui? Desanimado, quem já trabalhou? Como é que você trabalha? Animado, ó como que é animado. Você pega o negócio, meu Deus, abriu. Você pega o negócio, vai para um lado, vai para o outro, você põe, você pega a tampa, você faz, E quando você está desanimado? Ó o desanimado. Nossa, tem isso também? Deixa eu ver que hora que é. 10 horas da manhã. Misericórdia, não vai passar a hora não. Segunda-feira. Pai. Eu acredito que o Pedro pegou a rede assim, ó, desanimado, e foi. Vamos jogar, ele mandou. Estou indo porque ele mandou. Estou indo porque eu quero. Estou indo porque ele mandou. E jogou a rede. Chegou no fundo. A chumbada bateu no fundo. Ele foi enrolar. Ai, Jesus, onde o Senhor me coloca, hein? Cada frio que o Senhor me põe, Jesus. Vamos puxar esse negócio. Epa! Eu vou testar de novo. Nossa! Tem peixe aqui. Tá pesado. Ei, companheiros! Vem! Pode vir! A rede está cheia. Olha para mim, eu não sei como você vai fazer o que Deus quer que você faça. Desanimado, animado, triste, com raiva. Mas o importante é que você vai fazer. E a sua rede vai ser cheia. Quem entende isso? Só para a gente orar. Escuta. E eu quero que você guarde isso no seu coração. Quanto mais linha na pipa você der, quanto mais tempo você adiar no que você sabe que você tem que fazer, quanto mais você demora em esquecer a noite frustrante que você teve, mais longe dos seus milagres maravilhosos você vai ficar. Mas se você hoje tomar a decisão de jogar tudo isso para trás e obedecer, meu irmão, grandes milagres você verá da parte de Deus. Você quer isso? Quem quer milagre? Quem quer se tornar milagre? Você quer? Eu posso orar por eles, pastor? Então eu queria que você viesse aqui. Pastor, eu quero milagre. Então vem. Pedro precisou se curar rapidinho de uma noite frustrada, para que no dia seguinte ele vivesse um milagre revolucionário. Por mais que a noite não foi uma das melhores, meu irmão,